Isaías capítulo 6, versículo número 1, está escrito assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Aqui em Isaías 6 é conhecido como o chamado, está até aqui como título da Bíblia aqui, o chamado de Isaías. O contexto ali, o rei acabou de morrer, o rei Uzias, né? Se eu não me engano, quando eu estudei a respeito disso, ele era o tio de Isaías, o rei de Israel. Então não era de Israel, era de Judá, né, pastor? Era o rei de Judá, uma das tribos ali, né? E o clima no país ali, na região, era de tristeza. Salmos 34, a gente estava conversando aqui, o pastor Eusé outro dia, e a gente trouxe isso à memória. Ele fala que Deus está no meio. Acho que é Salmo 34, 18. Põe para mim, Dinha, por favor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Essa questão de Deus estar perto de quem tem o coração quebrantado, a gente vê aqui em Isaías. Quando aquele que era rei sobre a carne de Isaías ali, o rei da região, morreu, o povo se abateu, Isaías também, né? E ali ele conseguiu enxergar. E o que veio ao meu coração? Quando aquilo que está reinando sobre nossa carne morre e perece, a gente consegue enxergar aquilo que é espiritual e reina sobre nós de verdade. E em cima disso, aconteceu todo um contexto, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que quando Isaías olha para Deus sentado no trono, mesmo no meio de um cenário negativo, ele vê Deus como? Assentado. Deus não estava desesperado. Deus não estava como nós ficamos às vezes no cenário que a gente está vivendo, trazendo para o dia de hoje. Hoje, olha como que está a igreja. O pastor comentou, não sei nem se eu podia falar, sobre nós estarmos preparados para a tribulação que a Bíblia diz que nós vamos passar, né? Isso daqui é uma coisa tão pouca perto do que há por vir. E não é uma palavra para atacar desespero em ninguém, mas é para a gente refletir. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem se escondido em um momento difícil. A gente se esconde e chega ao ponto, aqui a gente vai chegar, onde Deus tem que começar a perguntar: quem eu vou poder enviar? Tem alguém aqui a quem eu possa enviar? Eu ainda brinquei quando eu ministrei isso. Deus dá uma de bobo, porque Ele sabe que Isaías ia se posicionar. Deus sabe de tudo, certo? Deus sabe que vocês estão aqui hoje, que vocês vão se posicionar em nome de Jesus. Eu vou me posicionar em nome de Jesus. Nós vamos nos posicionar como igreja. Mas Deus fala: quem enviarei? Quem irá por nós? Por quê? Porque o povo estava tudo escondido. Era um momento difícil. É o mesmo momento que a gente está passando hoje, trazendo para o nosso dia de hoje. É um momento difícil. A gente olha aqui ao redor e eu imagino Deus sentado ainda, olhando para cá e falando assim: quem que eu posso enviar? Tem alguém aqui disponível que vá se posicionar? Eu falo isso com um pouquinho de propriedade, porque em determinado momento eu me escondi por causa da situação.
É claro que tinha, o pastor falou, tinha pessoas para fazer o que deveria ser feito lá, mas era para mim ser mais um. Se a pessoa para quem eu falasse sobre a palavra aquele dia se convertesse, era mais um para o reino. Mas eu me omiti. E Deus tem cobrado isso de mim, cobrou isso de mim, né? Em cima dessa ministração. As más notícias e notícias assustadoras estão ao nosso redor. De qualquer jeito, a gente vai ter que lidar com elas. O medo, para a gente ter coragem é necessário que haja um medo. Senão não tem para que a gente falar para alguém ser corajoso. E Deus trouxe esse tema no coração do pastor, para nós vivemos esse tempo. Eu creio que é totalmente uma direção e um chacoalhão de Deus para a igreja. Onde muitas vezes a gente está muito acuado, muito escondido, muito na nossa. A gente está ali abatido, cabisbaixo. De repente a gente perdeu alguém, próximo ou não. Uma coisa que fica batendo na minha cabeça, é claro que assim, às vezes a gente fala assim, não, mas é fácil falar porque não foi você que perdeu, mas quem partiu em Cristo foi para a glória. Ele está melhor do que a gente que ficou. A gente que está aqui, a gente sente o que? É saudade. A gente vai ter que conviver dia a dia com a saudade. Mas a nossa vida não pode parar. Eu lembro que o pastor uma vez ministrou sobre o chamado de Abraão ali, e que o pai de Abraão, ele para na terra, que levava o mesmo nome do filho dele. Como que era, pastor? Erá. Ele para na terra ali, e ali ele fica abatido, ele parou ali, e a caminhada dele parou. Quem era para ser o pai da fé era o pai de Abraão, não Abraão. Mas Abraão foi quem foi adiante. Foi quando Deus falou assim, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi, e hoje ele é considerado o pai da fé. O que Deus tem chamado eu e você para fazer? Que já chamou os nossos pais e os pais dos nossos pais, e ainda não estamos fazendo hoje. Isso é só uma questão para que a gente venha refletir. Deus está sentado. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe que você e eu estaremos aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Cabe a nós agora temos um posicionamento de fé. Eu vou para o versículo 2, põe o versículo 2 na tela para mim, e ali fala dos serafins, que tinham serafins no trono, acima de Deus estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, passadinha, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quem são os serafins? Eu vou trazer para um contexto da igreja de hoje. É o pessoal que está servindo. Deus está ali sentado, mas tem anjos servindo. Anjos proclamando bênçãos ali dentro daquele lugar. Anjos exaltando a Deus. E uma coisa que o pastor ministrou no domingo retrasado, e que quando eu li esse texto, ressaltou aos meus olhos, é sobre não ser alienado. O quarto tópico, você tem aí, Ana? Pode pôr, por favor? Da outra semana? Eu sei que eu te botei agora o quarto tópico, sobre nós não sermos alienados. Por que eu estou falando isso? Ah lá, não seja alienado, nem religioso, reconheça a sua situação. Porque os serafins, quando eles ministravam uns para os outros, é uma ministração de encorajamento. Eu e você, como servo, pessoas que estão atuando dentro da igreja, nós temos encorajado ou desencorajado as pessoas que estão ao nosso redor. E por que eu falo de não ser alienado e reconhecer a situação? Eles estão chamando Deus de Senhor dos exércitos, tempo de guerra. Hoje, nós temos vivido ataque contra a família e valores familiares, saúde, espiritual. O pastor postou no grupo a questão lá da criança lá e o demônio rodando o berço dela. Isso vamos falar que é a superfície, é o raso ainda. A gente tem vivido ataques na vida financeira por causa do cenário que a gente está vivendo também. Tem atingido diversas áreas da nossa vida. E a gente está escondido em vez de se posicionar em fé espiritualmente. O relógio de oração que o pastor propôs hoje tem um propósito específico. Mas nós devíamos nos posicionar e que nem o Zé fez quando o pastor e a pastora ficou doente,
e começar a levantar relógio de oração um atrás do outro por tudo que está acontecendo. Uma coisa que Deus gritou no meu coração quando eu ministrei essa palavra é que Ele ministra, Jesus fala ali quando Ele estabelece ali a rocha, né? Ele fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas hoje nós estamos vendo o inferno vir até a igreja e dar risada na nossa cara. Falar que a gente tem que aceitar aquilo que eles estão impondo. E se nós não aceitarmos, nós estamos errados. Tem uma inversão de valores acontecendo hoje em dia. Por que isso? Porque nós não estamos nos posicionando como igreja. Eu falo nós, eu me incluo nisso, tá, pessoal? A gente tem visto nossos pastores buscando, jejuando, arrumando coisas para fazer e, para nossa vergonha, às vezes eles têm que cuidar daquilo que está sobre nossa responsabilidade. Ele tem que parar de repente de fazer alguma coisa para cuidar daquilo que está na nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente está acuado. Como a palavra disse aqui, Deus está procurando aquele que vai se dispor. Quem que eu vou enviar? Quem que vai fazer isso? Muitas vezes tem uma coisinha, vamos trazer para o plano físico aqui, uma coisinha para arrumar na igreja, uma faxina para fazer, vem 2, 3. Uma igreja que tem 200 membros, não está certo. É claro que esses 2, 3 vão ter galardão, a gente não está menosprezando eles. Mas mais pessoas têm que se posicionar em fé em relação a isso. E muitas vezes a gente está que nem Isaías, ai de mim. Começa a colocar nossas mazelas como desculpa para não estar ali diante do altar servindo a Deus. Servindo, se disponibilizando para fazer alguma coisa pela obra. Ah, mas eu não tenho ministério. Ah, Gustavo, eu nem sou daqui. Vai lá no seu pastor e fala. Você que está acompanhando online, eu nem sou dessa igreja, você está falando isso para mim? Vai no seu pastor e fala, eu estou aqui, eu estou à disposição, eis-me aqui. O que a obra de Deus precisa que eu faça? É questão de posicionamento, de nós nos posicionarmos como igreja. Eu não estou falando nem como cristão, eu estou falando como igreja, como parte de um corpo. Porque se eu falar assim, como cristão, eu te coloco numa estrada sozinho. Como igreja não, a gente está junto. A gente está junto. Eu não estou falando para você fazer nada sozinho. É falar assim, vamos junto fazer alguma coisa. A gente é igreja, nós juntos somos igreja. Por um tempo, logo que eu fiz a transição de auxiliar que eu fui trabalhar fora, minha cabeça deu uma virada e eu ficava, não, eu sou igreja, onde eu vou eu sou igreja. Mentira. Ninguém sozinho é igreja. Você é parte, você é membro de um corpo. Se fosse assim, Jesus em si só seria igreja, acabou. Para que estabelecer um corpo na terra? Então que em nome de Jesus nessa noite a gente venha se posicionar em fé, se colocar diante de Deus e dizer como Isaías, eis-me aqui, no que precisar, Senhor. Deus não falou assim, eu quero alguém para falar. Deus não falou assim, eu quero alguém para dar 7 voltas, eu quero alguém para fazer tal coisa. Não, Ele falou, a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías falou, eu estou aqui. Não sabe nem o que tem que fazer, mas eu vou. De manhã, na ministração da oferta, tinha uma palavra que Deus colocou, Mateus 6, agora eu não lembro o versículo, acho que era o 32 em diante, que dizia assim, mas primeiramente, por que vocês estão preocupados com o que você tem que comer, beber, vestir? Isso os ímpios se preocupam. Muitas vezes a gente está preocupado com coisa que o mundo tem que se preocupar, a gente não. E a palavra é clara, ela fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Na minha visão, tá, gente? Ele está falando estas coisas, a quais ele acabou de citar. Ele acabou de citar o quê? Comer, beber, vestir, reino e justiça. Por que eu coloco o reino e a justiça dentro disso? Porque a partir do momento que você caminha sobre a palavra, que você respeita a palavra de Deus, você está sendo justo perante Deus. E aquilo que Ele promete para quem caminha dentro da palavra dEle é sobre a sua vida. Então quando você coloca o reino à frente de todas as coisas, a justiça de Deus vem sobre a sua vida. E aquilo que você necessita, Deus cuida.
porque você está cuidando daquilo que remete ao reino de Deus. Amém?